Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Vitor Moura e esse é o podcast Vida dos Bancários. Hoje a gente está no nosso 10º episódio com um tema muito interessante, que é o tema sobre jornada do cliente, ou melhor, sucesso do cliente. E hoje eu trouxe aqui meu sócio e amigo Patrick. Seja muito bem-vindo, Patrick. Além de sócio aqui no VRM Advogados, ele é o gerente dessa área tão importante e tão sensível aqui do escritório. Perfeito. Vitor, agradeço pelo convite. Falar de um tema que para mim assim, realmente brilha aos meus olhos. Assim. Falar de sucesso do cliente, para mim realmente é sempre muito prazeroso. Então agradeço pelo convite aqui, pela oportunidade da gente trazer esse tema que internamente para a gente trata de uma forma realmente muito especial. Com muito carinho, né? Exatamente. E quando a gente teve essa ideia, né, de criação do setor, a nossa visão, né, para o escritório era uma visão de um setor que tivesse um tratamento diferenciado com o cliente, né? Porque a gente vê muitos escritórios que têm ali um setor parecido, pelo menos no nome às vezes, mas trabalha quase que um saque, né? Só com atendimento ali reativo quando o cliente entra em contato. Mas fala pra gente qual que é a função efetiva de um setor de sucesso do cliente. Perfeito. A função efetiva de sucesso do cliente, como você bem destacou, Vitor, acredito que até o nosso escritório é um dos pioneiros realmente em ter esse setor. E uma das funções realmente é você entender que quando o cliente chega no escritório, ele tem uma jornada conosco, ele tem um caminho a ser percorrido, né? E o sucesso do cliente tem a ver com isso, com acolher esse cliente do início da jornada ao fim da jornada. E, sobretudo, nesse contexto, nessa jornada, levar a melhor experiência ao cliente e fazer com que o resultado efetivo, né, o motivo pelo qual ele nos procurou, seja ao final lá atingido, que realmente é o sucesso. No nosso caso, o processo, né, a gente está falando aqui de um escritório voltado para o bancário, né, então o nosso cliente realmente são bancários, é o sucesso em relação ao processo. Mas é mais do que isso, Vitor. É realmente você pensar de uma maneira geral que esse cliente ele chega no nosso escritório com muitas dores, né? E o processo para muitos é uma situação muito distante. Isso traz ainda mais angústia, mais sofrimento para o cliente, e o papel do sucesso do cliente tem a ver com isso. Fazer com que essa jornada seja mais leve, que ele entenda que do lado de cá vai ter um setor específico para acolhê-lo, para direcioná-lo, para orientá-lo durante toda a sua jornada aqui conosco. Então esse é o papel do setor. A gente até pensou muito nisso, né? Quando criou o setor, esse setor já tem 2 anos, né, aproximadamente. Foi depois que eu fiz uma imersão, né? A gente estudou um pouco sobre o tema, e lá a imersão até era uma nomenclatura em inglês, né, CSCX e tudo, e a gente falou assim, como eu vou criar um setor com um nome mais acolhedor? E aí a gente acabou escolhendo esse nome de sucesso do cliente, mas vai além de sucesso, né, do sucesso só do resultado final da ação, que também é importante. Exatamente. O que a gente estava muito preocupado, né, esse princípio norteador da criação do setor, tinha a ver com uma experiência de sucesso. O cliente se sentia acolhido, sentia que a gente se preocupava com ele, de que ele tinha um tratamento individualizado, que não era só mais um número de processo. Então, esses princípios por trás, né, da criação do setor mostram um pouco disso que você estava falando, essa preocupação com o acolhimento. É exatamente isso. E é importante até a gente pensar que esses clientes, os bancários de uma maneira geral, assim, eles ficaram ali num ambiente muito ruim, né? Muito hostil realmente. Em geral é um ambiente desafiador. Né? E quando chegam para a gente, chegam realmente assim com muitas dores, em diversos aspectos, diversas lesões a direitos. E você do lado de cá, você ter essa oportunidade de entender, de acolher, de escutar principalmente as dores. Então, assim, esse é o papel assim, do sucesso. Trazer esse cliente para muito perto da gente, para que a jornada dele seja assim, ele seja um parceiro nosso, ele entenda a jornada dele do início ao fim, para que isso seja mais sutil. O processo como um todo, para a gente que é advogado, isso é natural, faz parte do nosso dia a dia. Mas para esses clientes não, isso é realmente distante, isso traz mais angústia, isso traz mais ansiedade. E o papel do sucesso do cliente tem a ver com isso, de mostrar que realmente a jornada vai ser realmente uma jornada leve, vai ser uma jornada orientada, coordenada, e que o setor do sucesso está aqui para apoiá-lo do início ao fim mesmo. Não sei se eu já te contei isso, Patrick,
eu sempre tive essa preocupação, né, de ter um atendimento mais próximo com o cliente, um atendimento mais humanizado com o cliente. Mas isso começou de uma experiência lá atrás. Quando eu conheci o direito trabalhista bancário, foi porque meu pai foi bancário. Sim. E aí meu pai bancário tinha acabado de sair na época ali da transição do Bend para o Itaú, e aí ele teve uma ação judicial e eu acompanhava a retaguarda, vamos dizer assim. Eu via a aflição dele entender o que está acontecendo. E nós, advogados, por sermos muito técnicos e por um problema até do direito, né, o direito tem um linguajar, um juridiquês difícil de entender, a gente acaba não conseguindo, por vezes, traduzir para o cliente a mensagem na forma que ele precisa entender. E aí, desde que eu virei advogado, eu venho com essa preocupação de traduzir para a linguagem que o cliente vai entender o que está acontecendo, se sentindo acolhido, se sentindo único, porque a ação dele é única para a vida dele. No caso do meu pai, ele foi bancário, conseguiu ter sucesso na ação dele, e isso mudou a vida dele. Depois disso, ele virou empresário. Não precisou trabalhar de novo para outra pessoa. E eu vejo isso nos nossos clientes, como que a gente pode impactar muitas vidas, gerar ali muito valor, não falando só de dinheiro, mas muito valor de conexão humana. Exatamente. E, por consequência, no final, né, a gente quer também que ele tenha esse resultado financeiro, né? Isso também faz parte. E dentro desse processo de experiência do cliente, a gente até começou a falar de alguns desses princípios, e eu até citei agora essa questão da linguagem, né? Mas tem um princípio que eu acho muito importante e que, por vezes, alguns colegas nossos, advogados, se esquecem, né? Que a jornada do cliente, esse mapeamento da jornada do cliente, tem a ver também com aprendizado. E como o cliente, não só o bancário, né? O trabalhador, no geral, não fez uma academia de direito, Sim. Não conhece de leis, alguns até se arriscam lá no ChatGPT, no Google, para tentar entender algumas palavras, ele não entende o processo. E aí a gente acaba tendo uma posição de professor, né, Patrick? Exatamente. E você tocou num ponto também muito interessante, quando você fala, por exemplo, alguns clientes que têm acesso. E hoje, o que a gente tem, na verdade, é um excesso de informações, né? Então, hoje tem inteligência artificial que está realmente do nosso lado, mas quando o cliente, por exemplo, ele recebe informações do processo através, às vezes, coloca numa inteligência artificial para verificar o que aconteceu no andamento, isso tem realmente um contexto que a gente percebe muito mais de dor propriamente do que de explicação, né? Porque quando você tem essas informações através dessas IAs, ou mesmo de informadores jurídicos, a IA mostra o caminho do processo em si, que é uma linguagem técnica, que é distante para muitos clientes, né? E o próprio informador do judiciário, de uma maneira geral, também tem uma linguagem que distancia as pessoas. É uma linguagem própria mesmo, né, do nosso meio. Eu sempre costumo brincar com vários clientes que é como algumas linguagens técnicas dentro da própria agência, né, que para as pessoas que estão distantes, às vezes vão ficar realmente mais fora. Se ele virar e falar CPA 10 para uma pessoa que nunca teve no ambiente financeiro, está falando grego. Então, assim, para a gente que está também nesse meio bancário, muitos termos a gente conhece, é fácil, de fácil compreensão, porque são muitos anos de experiência lidando com isso. Mas essa tradução que é importante, né, é você ter esse sentimento realmente em relação ao cliente, porque o cliente, ele está ali realmente, quando ele lê, Vitor, e você citou uma situação própria do seu pai, e assim, são muitos casos, muitos mesmo. Então, por exemplo, já teve casos em que a gente estava acompanhando clientes em audiências e a testemunha tem um processo que é com outro escritório. E aí você percebe o nosso diferencial. O diferencial de ter um setor de sucesso do cliente. Porque quando você vai transmitir as informações, a audiência acabou, a gente tem um protocolo. A gente segue esse protocolo. E quando acaba a audiência, você conversa com o seu cliente, por vezes, você traz algum contexto dos próximos passos, a pessoa que está ali assistindo fala assim, poxa, eu não tive nada disso. Fala, nossa, doutor, diferenciado o papel que você realmente está fazendo em relação ao processo em si. E um desafio nosso, e realmente é uma missão nossa aqui, é realmente entender o processo como único. A gente tem esse sentimento, isso é cultural internamente, porque para os clientes é assim que funciona. Felizmente, a gente tem uma situação de muitas oportunidades de impactar a vida de pessoas, mas cada cliente é único. Aquele cliente muitas vezes tem uma oportunidade de ter esse impacto na vida. Então a gente tem esse sentimento, né? Isso é o sucesso do cliente, ele tem que ser pensado de dentro para fora.
E culturalmente é isso que a gente tem aqui no escritório. É um sentimento realmente cultural de que todos os colaboradores, de uma maneira geral, são tratados com essa cultura mesmo, com esse sentimento de pertencimento do caminho, da jornada, né, seja interno do colaborador, para que esse colaborador, com esse sentimento, ele transmita isso, ele transborde isso para o cliente que está externo, porque não existe o sucesso do cliente sem pensar um sucesso interno de dentro para fora. Com certeza. Porque quando a gente trabalha isso com os nossos colaboradores, com o time, né, porque o escritório é um time, a gente passa para eles essa visão, né, essa visão de que o cliente, para ele, aquele processo é único, muitas vezes é o processo da vida dele. Perfeito. E o ambiente da justiça já é um ambiente de conflito, né, que é um entrando com a ação contra o outro, então já tem ali uma discussão, né, não é à toa que precisa de um juiz, né, para decidir, exatamente. Não pagar espontaneamente, e tudo isso gera uma aflição. Às vezes a pessoa está no momento de desemprego, então tem ali uma ansiedade para poder conseguir ter um resultado, e a gente tem que ter essa visão mesmo de acolhimento, de explicação, de aprendizado, né, para que o cliente se sinta mesmo como único. Você falou uma coisa muito interessante, você falou sobre a particularidade do bancário, né? Eu até anotei para não esquecer, porque realmente o nosso mundo, ele é muito particular no que tange ao mundo jurídico. Sim. Mas o mundo do bancário também. Quem não é bancário não entende a linguagem. Tanto é que se a pessoa sentar com um escritório de advocacia que nunca trabalhou com bancário, ele não entende a linguagem, não entende os direitos e às vezes até não contribui com aquele trabalhador da forma que poderia, por não conhecer ali os regulamentos internos daquele banco, os direitos específicos, então já fica um alerta. Se você está no momento de desligamento e está pensando em um escritório de advocacia, você precisa procurar um escritório que é especializado em ações de trabalhista bancário, porque senão ele não vai conseguir fazer o pedido da forma que você precisa. E você citou uma outra coisa interessante, você falou dos protocolos, né? A gente tem alguns protocolos em vários momentos da jornada do cliente. Isso tem um pouco a ver com outro princípio que a gente tem, né, dentro do setor, que é um princípio muito importante, que é o princípio de alinhamento. Então a gente tem sempre uma conversa de alinhamento com o cliente, falando o que aconteceu no passado, o que aconteceu com o processo dele até aquele momento, explicar a situação atual do processo e falar quais são os próximos passos, para o cliente se sentir ambientado com o tempo do processo, né? Fala mais um pouco disso. Perfeito. Exatamente, esse alinhamento ele precisa ser durante todo o momento da jornada do cliente. É preciso ter esse alinhamento. Dentre outros princípios também que a gente poderia citar, tem um princípio também da transparência que tem a ver com esse próprio alinhamento. A gente, aqui no VRM Advogados, a gente trata o processo com muita transparência com os clientes. Então, todas as mensagens, elas são transmitidas em uma linguagem acessível, mas, sobretudo, com transparência, para que ele entenda realmente todo o percurso até o processo, porque a gente está aqui justamente para alcançar o melhor resultado, mas a gente está aqui para transmitir o que de fato está acontecendo no processo, né? E muitas vezes, assim, quando a gente se depara com diversas situações que envolvem o processo, a gente tem dramas realmente de contextos pessoais, assim, que são realmente, assim, questões muito duras, assim, de serem enfrentadas pelas pessoas. São vários anos dedicados a uma instituição. A gente tem cliente que tem 30, 40 anos. Exatamente. Banco, né? E o que se acontece na maioria das vezes é que nesse momento de dispensa a pessoa realmente já desgastou a saúde emocionalmente. Muitos clientes, infelizmente, com um contexto de adoecimento mesmo, em razão de toda a sobrecarga de trabalho, de metas, de vários fatores. Tem visto muito burnout, né? Muito burnout. Então, quando esse cliente chega para a gente com todas essas situações, ele muitas vezes é largado à própria sorte pelas instituições, né, bancárias. E do lado de cá a gente tem que ter esse alinhamento o tempo todo. Então, assim, alguns princípios são inegociáveis. Esse alinhamento realmente, para que o cliente entenda todo o passo que ele vai ter com a gente, do início ao fim. Empatia mesmo são um dos princípios inegociáveis. A gente tem que estar realmente do lado de cá com uma escuta muito ativa para que você consiga entender a dor de cada cliente. Porque um problema em que você, Vitor, encara de uma forma, o Patrick encara de outra, completamente diferente. E se você não está ali com uma escuta ativa, você não consegue acolher esse cliente. E como eu disse há pouco,
cada processo para a gente é único. Então, assim, esses princípios de alinhamento, de empatia, de transparência, eles são inegociáveis para a gente. A gente tem que ter realmente esse contexto, né, de informação para o cliente. É extremamente importante. Mas, Patrick, ainda surge uma questão que muito recorrente dentro do escritório, né, que talvez tenha sido até o motivo que a gente lá atrás pensou em criar um setor, que é o cliente querer falar sempre com a mesma pessoa. Então, se em algum momento ele conversou com o Vitor, depois ele quer conversar com o Vitor de novo, ou se ele teve uma reunião com o Patrick, ele quer conversar com o Patrick de novo. Em que momento, assim, em que situação a gente consegue deixar mais claro para o trabalhador, para o bancário, que falar com o setor ele é ainda melhor para ele do que falar sempre com a mesma pessoa? Perfeito. E isso é importante até a gente pensar no nosso ramo de atividade, né? Porque você pensar em um setor de sucesso do cliente para um escritório de advocacia, né, que lida com bancários é completamente diferente de você pensar em, por exemplo, em uma loja de roupa, né? É completamente diferente. Mas o que o cliente, o nosso cliente precisa entender, Vitor, é que o nosso setor sucesso do cliente, a primeira coisa que precisa ser dita é que são advogados, são todos advogados. Ou seja, não todos, é uma IA que está lá, são pessoas treinadas para isso. Hoje a gente tem 5 pessoas com possibilidade, né, com o processo seletivo aberto para chegar mais uma pessoa. Então, realmente tem as pessoas ali com conhecimento técnico. Então, esse é o primeira observação que deve ser realmente feita. Então, existem pessoas ali capacitadas para que respondam todos os direcionamentos. E por que não falar somente com um advogado? Esse advogado e o escritório como um todo, ele tem que ser encarado como realmente setores específicos. O setor sucesso do cliente, ele está ali para se debruçar sobre o processo, cada processo, entender a particularidade de cada processo. E internamente, como eu disse que nós temos diversos protocolos, é a gente tratar essas questões. Porque nenhuma decisão ela é tratada de maneira individualizada. Isso passa por um contexto, isso passa por um cenário de realmente aprovações. Então, um processo que caminhou por uma estratégia que requer mais pessoas, tenha certeza que isso será tratado em mesa de reunião, isso será realmente deliberado para que a gente encontre, primeiro, a melhor solução jurídica. E segundo, a gente transmita isso para o cliente. Então, assim, infelizmente, é uma dor do cliente e do lado de cá a gente entende isso. Perfeitamente. Porque isso acontece tanto nessas situações de contato, como possibilidades, às vezes, da própria audiência. Então, às vezes, por exemplo, vai o Patrick designado para uma audiência X, né? E na oportunidade, por algum motivo de agenda ou, sei lá, algum imprevisto de agenda que acontece, a gente manda outro sócio para acompanhar a audiência. E muitas vezes aquele cliente sente esse primeiro impacto. Mas, assim, do lado de cá, quando você pensa em sucesso do cliente, ele tem a ver também com isso. Porque o sucesso do cliente não é só para esse atendimento ao público, é também para que traga o melhor resultado. E pensar no melhor resultado, a gente tem que pensar estrategicamente. A gente tem que pensar em deliberar com a equipe. E hoje, especialmente as pessoas que fazem as audiências são todos sócios, né? Pessoas que, todos eles, na verdade, todos trabalharam... De nível sênior. Todos trabalharam, né, em instituições bancárias, advogando para instituições bancárias. Então, assim, é o cliente pensar que internamente essas questões aqui, elas são tratadas assim com muito rigor, são tratadas realmente com um cenário de estratégias realmente em reuniões. Isso é sempre deliberado. E uma preocupação que a gente tem também é de conseguir dar uma resposta para o cliente num prazo hábil. Tanto é que a gente tem um prazo interno de 48 horas. Mas se ficar preso, por exemplo, assim, tem que ser o Vitor para dar o retorno, ou tem que ser o Patrick para dar o retorno, a gente se limita muito. Porque a gente tem os deslocamentos, tem as audiências, e o momento de audiência é o juiz que fixou, tem os prazos. Então, quando a gente criou o setor, a gente criou pessoas que ficam lá apenas para isso, apenas para dar esses retornos e as movimentações dos clientes, e fazer toda a experiência do cliente. E aí, o que a gente ganha com isso? Ganha muita eficiência, porque se eu estou em um deslocamento, por exemplo, para fazer uma audiência lá em Fortaleza, e o cliente mandou uma mensagem aqui no WhatsApp do escritório querendo uma informação, se ele for esperar com que eu tenha esse tempo de parar, sentar e analisar,
meu dia só tem 24 horas. Mas se eu tenho uma equipe de 5 pessoas, multiplica quantas horas a gente tem nesse setor. Então a chance desse time responder de maneira mais imediata e mais satisfatória é muito grande. E foi a dor que começou o setor, né? Porque a gente tinha lá atrás menos colaboradores, e aí a gente tinha também um tempo de demora na resposta muito grande, e isso gerava uma insatisfação para o cliente. Então o que a gente foi fazer? A gente foi pesquisar qual o método melhor para trazer uma experiência mais satisfatória, mais adequada para o cliente. É a criação de um setor, porque as pessoas estão ali para isso. Exatamente. Então, em vez de mandar a mensagem no telefone de um ou de outro, mandar no telefone centralizado do escritório, que vai chegar para esse setor, gera um benefício gigantesco para o cliente, porque ele vai ter ali pessoas que estão ali para aquilo. Então ele vai abrir o computador, vai abrir o seu processo, vai entender a fase que o processo está, vai olhar as mensagens anteriores para ver o que já foi alinhado com você e no final te dar uma resposta individualizada, diferente da gente que às vezes está correndo entre uma audiência e outra. Exatamente. E não consegue dar esse carinho todo naquele momento da correria. E esse histórico de informações é muito importante para a própria estratégia do processo de cada cliente. Porque se, por exemplo, eu estou em deslocamento, estou fazendo uma audiência e alguém me manda uma mensagem no meu pessoal e eu trato toda aquela informação ali num contexto separado, isso pode se perder, porque depois eu estou fazendo uma audiência, agora se trata internamente. No setor específico tem todo o histórico. Isso estrategicamente é muito importante, né? Às vezes o cliente, e isso é tratado dessa forma, quando a gente tem o setor de sucesso do cliente, o cliente ele é tido como parceiro mesmo. Então, toda a jornada é caminhar lado a lado. E essas informações, e são muitas informações, Vitor, os clientes nos trazem, são preciosas. E às vezes eles não têm noção disso. Em um caso recente agora, eu lembro que eu conversando com uma cliente, estava perto de fazer a audiência, e a gente tratando da estratégia, e aí eu apresentei para ela diversas ações que eu tinha feito antes mesmo da audiência. E ela confessou para mim, falou assim, poxa, doutor, eu nem imaginava que você tinha feito tudo isso até aqui. Para mim, a gente ia fazer que realmente essa conversa para a gente ir para a audiência amanhã. Só que tem todo um contexto anterior. E essas informações, né, que eles às vezes nos trazem são muito importantes. Então, por isso, a necessidade de ter uma equipe para tratar. E sem contar que, assim, são muitas situações, né, que acontecem. Já aconteceu por vezes de a gente estar em deslocamento, né, e a gente é surpreendido aqui com uma informação de que a audiência foi retirada de pauta. A pauta é do juízo, né, ele que tem o poder ali, a faculdade de coordenar a agenda dele. Então, às vezes, a gente está em deslocamento para fazer uma determinada audiência, a audiência sai de pauta. A gente está em deslocamento, em avião, em voo, e não vê a movimentação naquele ato. Mas a equipe vê, o sucesso do cliente trata isso. E quando ele trata, imediatamente, ele informa o cliente. Informando o cliente, é uma agenda que é liberada do cliente. Porque, assim, pode perder ali muito tempo, às vezes testemunhas que estão vindo de outros locais para fazer uma audiência. Então, dia de trabalho perdido. Um dia de trabalho perdido, e a gente sabe da rotina de todo mundo, como é pesada, né, essas agendas, então assim... Você até tocou um ponto muito importante, Patrick, porque hoje o cliente tem um acesso às informações do processo, às vezes até antes que a gente, eu vou até explicar o porquê disso. E aí ele fica numa ansiedade, né? Então, assim, o nosso setor ele não é só reativo, tá, gente? A gente tem ali o mapa de informação para o cliente, então a gente conversa com o cliente sobre os principais pontos do processo, mas o fato é que os andamentos da ação, tem muito andamento que são andamentos simples de secretaria que se espelham no sistema. Por exemplo, conclusos para despacho. Não aconteceu nada no processo ainda. O processo só andou da mesa de um servidor para a mesa de outro. E isso gera ali, às vezes, uma ansiedade muito grande para o cliente, né? E aí você falou que são muitos andamentos. É até um tema muito interessante, né? O acompanhamento do escritório, a gente tem uma preocupação muito grande em fazer um acompanhamento ativo, né? Sempre que tem decisões importantes, a gente entra em contato com o cliente para poder sanear, explicar, mas, por vezes, o andamento não é uma publicação. Então, o que isso significa? Quando o juiz publica uma decisão, isso vai para um diário oficial e esse diário é captado pelos sistemas dos escritórios. Então, isso cai para dentro do nosso sistema e, a partir da publicação, a gente tem ciência, tem os prazos e entramos em contato para explicar o que está acontecendo. Mas
quem acompanha ali só um caso, às vezes está acompanhando ali os andamentos de mero expediente. E esses andamentos de mero expediente não geram para a gente alarmes ativos, né? Então, muitas vezes a gente não entrou em contato por isso, porque não é uma publicação. Você viu ali um mero andamento, mas não é um andamento relevante, é só um mero expediente. Isso é importante explicar, né? Às vezes a pessoa fica naquela ansiedade, pô, meu processo está andando e ninguém falou comigo. É porque não andou efetivamente, né? Exatamente. É deixar claro realmente que a gente toma conhecimento através dessa publicação oficial. E isso que você está falando, assim, realmente acontece muito, né? Então eu lembro que agora, por exemplo, essa semana eu estava em São Paulo, e aí um cliente nos acionou através da nossa equipe Sucesso de Cliente, e o Sucesso de Cliente entrou em contato comigo porque eu fui a pessoa responsável por acompanhá-lo naquela audiência. E aí falou assim, Patrick, não foi publicada oficialmente a decisão, mas o cliente já verificou nos informadores que ele tem a informação antes, né? Mas ainda a gente não foi publicado oficialmente. Não tem como a gente entrar em todos os processos, né, Vitor, diariamente. A gente toma a gente recebe as informações dos andamentos através dessa publicação do Diário Oficial. E aí é o que conta para o processo. Exatamente. Né? Para ficar claro, não é que a gente não está acompanhando o processo. É porque existe uma regra do jogo para poder ter validade jurídica. Perfeito. E essa regra do jogo é a publicação, que às vezes demora ali uns dois dias depois que teve um andamento lá dentro do processo. Né? Perfeito. E aí, nesse caso em específico, tinha saído uma decisão, ele recebeu essa decisão pelo informador e foi ler a decisão. E eu estava acompanhando uma audiência. Ele fez contato aqui com a gente identificou essa situação específica e a gente sabe que gera ansiedade. A pessoa que não é técnica, que não tem a informação, que não tem o conhecimento jurídico ali para ler. E assim que terminou a minha audiência, eu liguei para ele. E a primeira coisa que ele falou assim, doutor, perdemos tudo, né? Eu falei assim, calma que eu estou sentando para ele, eu vou ler a decisão junto com você. E a percepção que ele teve foi completamente contrária à decisão do processo. Então, assim, quando eu fui ler a decisão com ele, eu falei assim, olha, eu estou lendo a decisão aqui, estou feliz demais com a decisão, porque, assim, ele não tem o conhecimento técnico para aquela situação específica. E, assim, foi necessário ele fazer contato com o sucesso reportar a pessoa responsável, né, e fazer esse contato imediato para que o cliente seja ali direcionado, alinhado ali realmente o que aconteceu, um andamento importante. Você tocou em um ponto importante, Vitor. Aqui, internamente, a gente sempre, para a gente aqui, esse processo de melhoria contínua, isso é realmente um tema que a gente sempre está discutindo aí mesmo. É um valor, assim, né? A gente tem reuniões para isso. O que a gente pode melhorar sobre esse aspecto? Né? E quando você fala, por exemplo, dessa condição ativa também de antecipar, a gente passou recentemente por algumas mudanças de sistema do processo de melhoria e realmente, assim, já até dando um pequeno spoiler aqui, vem coisas boas pela frente nesse processo realmente de ter um contato mais ativo, né? A gente sabe que, por vezes, o processo, ele fica ali parado sem uma movimentação importante e isso do lado de lá pode gerar uma certa ansiedade, mas a gente, através dessa busca contínua por melhoria, né, a gente realmente tem coisas boas por vir e esse contato ativo ele será feito em uma brevidade menor, tá? Então, assim, vem coisas boas pela frente diante realmente, dos investimentos que o escritório faz realmente em sistemas, em tecnologias para facilitar tudo isso. E é uma preocupação, né? Porque o setor, né, de sucesso do cliente, ele está no centro da cultura do VRM Advogados, que a gente tem essa cultura de que o processo é único, que o cliente é único, que ele precisa ser acolhido. Então, quando a gente pega toda a história de criação do setor, todos os princípios que a gente escolheu para nortear esse trabalho, e aí a gente vê a necessidade ali de ajuste, a gente está sempre procurando, a gente brinca que é rodar o PDCA, né? Perfeito. A gente está sempre procurando formas de atender de forma mais satisfatória o cliente. Inclusive, a gente tem feito aqui uma série de vídeos educativos para o cliente, para poder explicar para ele o que está acontecendo, justamente para antecipar algumas dúvidas que a gente sabe que vai acontecer lá na frente, né? E isso tem a ver porque a gente tem uma cultura, né? Uma cultura empresarial nesse sentido, focado no cliente, que é até um dos princípios, né? Que é o cliente no centro. Perfeito. A gente sempre fala assim, se você fosse o cliente, senta na cadeira do cliente, como que você gostaria de ser tratado se tivesse essa situação? A gente fala muito disso nos treinamentos do setor, né? Isso é um exercício tão importante.
e só se você fizer realmente, você tem essa percepção. Perceba que ao longo dessa jornada aqui, a gente nesse pensamento mesmo de melhoria contínua dessa situação de sucesso com o cliente, a gente pensando o que poderia ser trazido, a gente foi atrás de informações, nós participamos realmente de treinamentos, fizemos cursos, muito, né, sim, e quando se fala em cliente no centro, e você fazer esse exercício de sentar na cadeira do cliente, a nossa própria percepção muda quando a gente também se coloca na condição de cliente. E eu já até comentei com você algumas situações específicas, né? Quando você está nesse exercício realmente de pensar do lado de lá, como o cliente pensaria aqui, deixa eu me despir aqui de todo o conhecimento que eu tenho, deixa eu pensar aqui na jornada do cliente, como ele vai pensar sobre tudo isso, você percebe que a gente tem uma fragilidade muito grande no Brasil, de uma maneira geral, em atendimento. Se você vai realmente em funcionalismo público, nem se fala. Mas assim, eu brincaria que seria o outro extremo. Isso, né? mas se você fala realmente no atendimento mesmo, assim, em comércio, em prestação de serviço, qualquer parte, é uma fragilidade muito grande. As pessoas realmente, elas não se preocupam em escutar a dor do cliente do outro lado, né? Então, assim, esse exercício que a gente faz aqui é realmente, assim, diário. Se coloque na condição do cliente, né? Porque a gente não pode deixar que a rotina propriamente do processo, que é toda a análise técnica, nos distancie disso. É preciso, a todo momento, você fazer essa reflexão. Tá? Mas deixa eu sentar, deixa eu ouvir a dor do cliente, agora deixa eu me despir do conhecimento, porque às vezes o que é óbvio para a gente não é óbvio, o óbvio precisa ser dito. Vai ser óbvio para o cliente. Então, assim, esse exercício realmente, e esse é um princípio também muito importante para a gente. A gente estava até acompanhando recente, né, os colaboradores, a gente faz isso de tempos em tempos para ver como é que está ali a comunicação. E você falou das palavras, né, que muitas vezes ficam muito técnicas, e a gente estava fazendo um lado a lado com uma colaboradora do escritório, vendo a forma dela responder o cliente, né? E aí, por várias vezes, a gente falou assim, não é que a sua informação está errada. Troque essas palavras. Porque trocar as palavras é sentar na cadeira do cliente. Pô, ele vai entender essa palavra? Eu lasquei aqui um TST. Será que o TST ele vai entender? Deixa eu falar de uma forma mais adequada, traduzir esse termo ali para o linguajar mais coloquial, né, mais comum, Sim. Embora a gente ainda tem um privilégio dentro do escritório, né? Porque assim, a gente trabalha com direito trabalhista em aberto, especialistas em bancário, mas a gente tem alguns outros que não é bancário, mas 90% do escritório é bancário. E o bancário é um cliente muito qualificado. Sim. Porque normalmente tem um curso superior, tem um curso de administração, é certificado, então ele tem já um linguajar que nos facilita. Mas ainda é muito distante do linguajar jurídico. Exatamente. Que é onde a gente tem a maior dificuldade de falar a mesma língua, né? Ajustar a comunicação. Exatamente. É como eu disse, né? Até essas situações hoje desse excesso de informação, isso dificulta ainda mais esse cenário, porque assim, realmente, por serem pessoas instruídas mesmo, elas têm conhecimento de uma maneira geral, né, sobre diversos aspectos, elas vão atrás das informações, e está tudo certo com isso, tem que ir atrás, né? Perfeitamente. Mas esse excesso de informação, às vezes, se traduz em angústias, na maioria das vezes. E assim, eu lembro que teve um caso em específico que uma cliente estava bem próximo da audiência dela, e ela queria ler todo o processo. E na condição de sentar na cadeira do cliente, eu pensei primeiro, ela está angustiada, ela está ansiosa com a audiência. Mas sendo técnico, e a gente tem alguns anos de experiência, a gente sabe que isso ia trazer ainda mais angústia para ela, eu disse a ela assim, olha, eu não tenho nenhum problema em te enviar esse documento para você ler. Mas deixa eu te dar uma orientação, enquanto seu advogado, eu acho que você não deve, neste momento, você fazer toda essa leitura. Isso vai trazer mais ansiedade, isso vai trazer um excesso de informações, isso vai trazer um excesso de termos técnicos, e isso pode te atrapalhar no momento da audiência, no momento mais importante do seu processo. Mas isso você faz quando você senta na cadeira do cliente. Porque se você não senta na cadeira do cliente, você não tem a percepção. Você simplesmente manda o documento para ele ou não manda.
Agora, se você não só faz... atende ali, não, tá aqui, você quer então quer pode ler, ver. mas a gente está interessado no resultado final. A gente está junto na jornada. Então, assim, não é só um sim ou não é só atender ou não atender. É você mostrar para o cliente o porquê daquilo, né? Você realmente estar junto, você alinhar essa expectativa. Você até trouxe lá atrás um termo que eu gostei muito, que é tentar deixar essa jornada mais leve. Porque ela é uma jornada angustiante naturalmente, ela é uma jornada que tem ali umas incertezas, que a gente não sabe, né, se o juízo vai ser adequado, se as testemunhas vão entender e vão conseguir falar para o juiz aquilo que realmente aconteceu. Tem um sentimento de injustiça do trabalhador, que viu ali seus direitos serem violados, e no final das contas são muitas incertezas. Então a gente tem uma preocupação muito grande nisso, né? Dentro desse alinhamento, dessa preocupação de traduzir ali os termos jurídicos, deixar esse passo a passo do processo mais leve, um pouco mais suave, dentro do que é possível dessa jornada. Exatamente. Né? E aí pensando assim, você sabe, eu também sou mentor de advogados, eu queria aproveitar esse momento, Patrick, você que é gerente, né, desse setor, que dicas que você poderia dar para outros advogados que às vezes estão assistindo a gente, da importância, da qualidade desse setor, dos impactos que esse setor já trouxe para nossos clientes ou mesmo para o escritório? Perfeito. Eu acho que pensando em falar para advogados, então acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar realmente é no potencial que o setor de sucesso do cliente traz para o escritório, primeiro de retenção de clientes, né? O que a gente chama de LTV, de você realmente prestar um serviço ali, o cliente ter uma experiência assim, acima da média, e ele não vai pensar em outro escritório que não o seu, porque você atendeu ele, você tem um setor ali específico para realmente deliberar todas as situações com o cliente. A segunda situação realmente que a gente pode pensar, Vitor, é realmente na situação propriamente de, se não for o LTV, esse cliente ele também indica para outras pessoas. Né? Então hoje você pensar em um escritório, em uma atividade que você não pense no cliente no centro, é você pensar realmente que você vai ter um custo muito maior para você trazer clientes para dentro do seu escritório. Trazer novos clientes. O nosso melhor vendedor é o nosso próprio cliente. Então, assim, pensando em falar para outros advogados a importância do sucesso do cliente, paralelo a tudo que a gente disse, que isso também se aplica nessa importância de você ter todo o conhecimento, ter uma pessoa específica para atender o cliente, para que você tenha bem direcionado isso dentro do seu escritório, um setor específico que não atrapalhe o andamento de outras equipes, porque se você não tem esse setor, o seu setor operacional está ali cuidando de prazos, o seu escritório é acionado, o seu setor operacional para fazer uma peça importante, quebra uma linha de raciocínio, e vai responder o cliente. Ou nem responde. Ou né? nem responde o cliente. Se não tem um setor só para isso, às vezes essa pessoa do operacional vai falar assim, não, espera um pouquinho, porque esse prazo é para hoje. Exatamente. Porque o prazo do juiz é um prazo que não pode ser dilatado. E na cabeça do advogado é assim, não, o cliente pode esperar um pouquinho. Exatamente. E às vezes vira um dia, 2 dias, uma semana e o cliente não teve o retorno. E aí às vezes se responde também, não responde da forma que deveria. Porque o atendimento ao cliente é você realmente, muitas vezes, isso leva tempo. Alguns casos não, alguns casos são bem pontuais, você responde, mas algumas questões específicas em dados momentos do processo, isso requer tempo, isso requer uma análise do caso, isso requer muitas vezes, e aqui internamente a gente faz isso em situações realmente que a gente sente que o cliente precisa de um apoio mais próximo, a gente manda um link para ele e faz uma reunião com ele por videoconferência. Então assim, você pensar que hoje a gente tem essa dificuldade, de uma maneira geral, como eu disse anteriormente, no Brasil, dessa prestação de serviço, de uma boa prestação de serviço, desse custo que é para a gente ter um cliente dentro do escritório, e você pensar realmente que o sucesso, o setor em si, ele pode trazer todos esses benefícios, realmente o que eu diria para essas pessoas, que são advogados também, é pensar nisso, né? Nessa dificuldade que se tem de trazer novos clientes, o sucesso do cliente ele pode potencializar isso dentro do seu escritório. Porque uma boa jornada do cliente transforma seu cliente em um defensor da sua marca. Né? E até teve um caso muito interessante, um cliente entrou em contato comigo, porque ele tinha ido fazer uma audiência de um outro colega, e ali ao tomar o conhecimento dos primeiros fatos para poder
fazer aquele serviço judicial, né, de prestar um depoimento, o advogado dessa outra parte falou alguma coisa contra o nosso escritório. É um absurdo que o Vitor faz dessa ou daquela forma, e ela me ligou indignada, porque ela me defendeu lá, porque não é assim. E assim, eu fiquei muito feliz de ter escutado esse relato. Por quê? Porque é um cliente que virou um defensor da marca. E por que ele é defensor da marca? Não é porque está recebendo nada, não é porque ele foi tratado como único. Exatamente. Então só tem benefícios quando você tem o cliente no centro da relação do seu escritório. E essa é a visão mais moderna de relacionamento das empresas. Isso não é uma novidade do Vitor, a gente foi buscar dentro do mercado o que tem de mais moderno para aplicar dentro de um escritório de advocacia. Porque, via de regra, o advogado ele é muito técnico, ele só aprendeu o direito, ele só aprendeu as leis, mas não aprendeu a ser ali um empresário, a como lidar com o cliente. E foi isso que a gente fez. Não, eu quero tratar meu cliente da melhor forma. Qual que é a melhor forma de fazer isso? E você tocou um ponto muito importante, né, que é essa questão de modernidade. É você se realmente adequar. Aquela advocacia antiga, de que realmente o falar difícil é que atraía, não, isso distancia as pessoas. Funciona mais. Isso não funciona mais. Então, assim, o setor de sucesso é realmente muito importante. Você citou esse caso prático aí, dessa situação dessa cliente nos defender, teve vários casos, inclusive, eu também tenho conhecimento de outros, mas tivemos um caso recente que eu atendi. É um cliente que, infelizmente, ele fez uma primeira opção por um escritório que não era ali especialista, né, em bancários, teve um insucesso na ação dele, então assim, realmente ficou muito frustrado com o resultado, mas felizmente ele nos procurou. E quando ele nos procurou, a gente identificou que vários pedidos não tinham ali, várias lesões a direitos dele não tinham sido feitas no processo. E houve tempo para que a gente fizesse ali um novo processo para ele. E logo no início, isso me marcou muito, porque logo no início da jornada desse cliente, ele falou assim para mim, eu já percebi tudo diferente. E o que impactou ele no início foi primeiro esse acolhimento, esse conhecimento sobre a matéria que estava sendo posta ali, né? Mas logo no início da jornada dele, esses vídeos que você mencionou, né, que a gente dá as informações, ele recebeu esses vídeos e ele falou assim, poxa, vocês já trouxeram para mim no início da minha jornada várias informações que assim, eu não tinha ideia, meu processo ele foi do início ao fim e eu não tinha ideia ali do que aconteceu, né? Então assim, isso é muito importante realmente para a gente aqui internamente. Isso nos brilha assim, nos brilha aos olhos e o coração realmente fica quente com essas coisas. Nos deixa muito mais motivados, né? Quando a gente vê que a gente está atingindo o objetivo que a gente se propôs, né? Exatamente. Bom, já caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, queria que você deixasse uma mensagem final para o nosso cliente, né? Vinculados a essa cultura e esse valor que a gente acredita que vive todos os dias dentro do escritório. Perfeito. Antes de deixar a mensagem, eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade, né? Como eu disse, é um tema que realmente eu gosto muito, é um tema que para mim, de certa forma, é fácil falar porque a gente vive isso, né? A gente vive isso realmente, é uma missão nossa, né? E um recado que eu queria deixar para os nossos clientes é realmente eles saberem que do lado de cá existe um setor preocupado com toda a sua jornada, preocupado realmente com o resultado final do seu processo, mas mais do que isso, preocupado com todo esse caminhar até o final do processo. E que tenha certeza que aqui a gente tem uma equipe preparada para acolher, para escutar e para juntos tomarmos realmente a melhor decisão. Então, assim, o recado que eu deixo para eles é realmente que contem conosco para o que precisarem, né? E que culturalmente aqui a gente prega essa situação de que vocês estão no centro mesmo do nosso negócio e que o sucesso de vocês é a nossa missão realmente. Então, assim, esse é o recado que eu deixo para os nossos clientes. Inclusive faz parte do nosso slogan, né? VRM, seu direito é a nossa missão. Exatamente. Queria agradecer muito, Dr. Patrick, por ter tirado esse tempo de qualidade conosco aqui para esclarecer os nossos clientes. E queria pedir a você que está assistindo o nosso vídeo, se você entendeu que é um conteúdo de qualidade, que fez diferença, que trouxe valor para você, compartilha esse vídeo com pelo menos mais 3 amigos bancários, para que eles se sintam ainda mais esclarecidos de como funcionam os seus direitos, como funciona o andamento de um processo,
como que um setor de sucesso pode trazer um sucesso ainda maior dentro da trajetória do cliente. E queria agradecer aqui, né, a presença do Dr. Patrick, convidar vocês a se inscreverem no canal, a ativar as notificações para que vocês recebam os próximos vídeos. A gente está agora numa nova série, a gente tinha gravado 8 vídeos no primeiro momento, e a gente tem uma meta agora de gravar mais 10 vídeos, para a gente conseguir trazer ainda mais esclarecimento para o nosso cliente. É uma meta audaciosa. Mas vamos entregar, vamos entregar. Vamos entregar, com certeza. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo vídeo. Obrigado.